Vimos na aula passada, né, o conceito de verbo intransitivo e o conceito de verbo transitivo. Né? E dentro do transitivo, nós vimos o transitivo direto, o transitivo indireto e o transitivo direto e indireto. Agora nós vamos ver um outro conceito, que é o conceito de verbo de ligação. O verbo de ligação, diferentemente do verbo transitivo e do intransitivo, ele não pratica ação. Ele não tem a existência de ação. Logo, ele não tem, né, a transitividade como o verbo transitivo ou a intransitividade como o verbo intransitivo. O que ele tem, então? A ligação. Ele faz a ligação. Ele faz a ligação entre o sujeito e as suas qualidades, entre o sujeito e as suas características, entre o sujeito e os seus atributos. Esta é a função do verbo de ligação, fazer a ligação do sujeito, né, com os seus atributos. Por isso que ele é chamado de verbo de ligação. Então, são verbos que servem como elementos de ligação entre o sujeito e uma qualidade, ou um estado, ou um modo de ser, denominado de predicativo do sujeito. Então, os principais verbos de ligação são ser, estar, parecer, ficar, permanecer, continuar. Não decore quais são os verbos de ligação, e sim memorize o significado dele. Pessoal, realmente isso aqui não é para decorar, certo? Por quê? Porque até um verbo por exemplo, se eu disser assim, ó, a moça virou a mesa, certo? A moça virou a mesa. Quando eu digo assim, não, fica melhor assim, a menina virou a menina virou a mesa. Quando eu digo que a menina virou a mesa, o que acontece? Tem ação ou não tem? Tem, ó. A menina é o sujeito, virou é o verbo. Observa, virou o quê? A mesa. Virou da ideia de ação, dá? Então, virou a mesa. Então, nesse caso, o verbo virar, aí é o quê? Transitivo direto. Quem vira, vira alguma coisa, não é isso? Mas se eu disser que a menina virou moça, agora, será se esse verbo... Então, se você decorou que o verbo virar é um verbo que indica ação, quando eu digo assim, ó, a menina virou moça, agora, tem ação? Não, não tem ação, né? Quer dizer que a menina, agora, ela é moça. Então, esse virou aqui, agora é verbo de ligação. Está consentido de verbo de ligação. Ela não está mais praticando a ação. Ela não pratica uma ação de virar moça. Ela se tornou moça. Agora ela é moça. Então, ele está agora consentido de verbo de ligação. Entende? Ele está consentido. Ele não é um verbo de ligação. Entendeu? Então, por isso que você não precisa decorar. Em português, você tem que entender. Então, olha só, verbo de ligação é aquele que indica a existência de uma qualidade do sujeito sem que ele pratique uma ação. Por isso que aquele conceito de que o sujeito é o ser que pratica ação, ele não pode ser aplicado ao sujeito, porque nem sempre o sujeito pratica ação. Existem, naturalmente, todos os verbos transitivos e intransitivos, eles praticam ação, mas nem sempre é assim, porque todos os verbos de ligação não praticam ação, né? Eles apenas ligam, né, o sujeito com a sua qualidade, o sujeito com a existência de alguma característica, algum atributo, que é o predicativo do sujeito. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. A rua, esta rua é vazia. Veja só. Quem é o sujeito? Esta rua. Quem é o sujeito? Esta rua. Essa rua é o quê? Vazia. Não funciona aqui, pessoal. Porque nós não temos ação, tá? Embora, ó, essa rua é o quê? Vazia. Veja, quando você diz é o quê, você não está praticando, não está dando ideia de um complemento para ele. Você está dando ideia de uma característica da rua, de um atributo daquela rua, que aquela rua é o quê? Vazia, né? Então, aqui eu tenho o sujeito, meu predicado. Esse é um verbo de ligação, né? Aqui eu tenho um predicativo. Esse predicativo, o que é o predicativo? O predicativo é aquele que tem atributo do sujeito. Quem é outro sujeito? Esta rua. E qual é a característica dele? Está vazia. Então, veja, nós estamos aqui, o verbo ser aqui está ligando a rua com a sua característica de estar vazia. Ok? Ó, esta rua esteve vazia. Mesma coisa aqui, ó. Né? Dá para você entender, ó. Agora aqui, ó, esta rua tornou-se vazia. Observa, todos estão atribuindo uma qualidade à rua. Ainda tem aqui, ó, esta rua permanece vazia. Observa que todas elas têm a mesma característica. O verbo apenas está ligando o sujeito com a sua característica. Essa rua continua vazia. E ainda, esta rua permanece vazia, já foi, né?
Não deu para tirar. Foi o Ctrl C que não funcionou aqui, mas tudo bem. Então, olha aí, ó. Essa rua, ela permanece vazia, ela esteve vazia, ela tornou-se vazia, ela é vazia, ela continua vazia, ela ficou vazia, ela parece vazia. Então, todos esses verbos têm a mesma característica. Qual é a característica? Ligar o sujeito ao seu predicativo. Ligar o sujeito à sua característica, ok? Vamos nós. Então, o verbo de ligação, ele pode expressar algumas ideias. Entenda isso, ele pode expressar algumas ideias. Então, quais são essas ideias? Primeiro, estado permanente, ser e viver. Ó. Elsa é bonita. Observa, bonita, predicativo do sujeito, é verbo de ligação. Eu digo assim, ó, Elsa vive bonita. Então, estado, né, permanente, né? Ela é e ela vive bonita. Aqui eu tenho, ó, estado transitório, estar, andar, achar-se, encontrar-se. Ó. Ricardo está doente, né? Então, quando você diz assim, ele é o presidente do Brasil. Não, pessoal, ele não é o presidente do Brasil, digamos assim. Ele está presidente, porque ele não é um estado permanente, ele está bonito, né? Ou ele está presidente. Seria mais ou menos só para você ter uma ideia. Mas a gente sempre usa esse termo, né? Ricardo encontra-se doente, ó, estado transitório. Agora, estado mutatório, ó. Elsa ficou bonita, era feia e ficou bonita. Assim também como ela era bonita e pode ficar feia, hein? Diz para Elsa não se cuidar não, para ela ver. Então, Elsa ficou bonita e Elsa ficou feia. De qualquer forma, feia, bonita, simpática, antipática, qualquer um desses atributos, desses adjetivos, são atributos de quem? Do sujeito. E esses atributos são ligados pelo sujeito, pelo verbo de ligação. São ligados ao sujeito pelo verbo de ligação. Ó, continuidade de estado. Ó. Ricardo continua doente e Ricardo permanece doente. Ele também, né, tem um estado aparente. Ó. Elsa, agora ela parece bonita. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui a algumas observações. E essas observações elas são importantes. Eu até já falei delas no começo. Ó. A classificação quanto à predicação deve ser feita de acordo com o texto em que o verbo ocorrer e não isoladamente. O mecanismo pode ser empregado com diferentes o mesmo verbo, está faltando a palavra verbo aqui. Pronto. O mesmo verbo, ele pode ser empregado com diferentes predicações. Olha isso, ó. Quando eu digo assim, ó, o tempo virou. Pessoal, o tempo virou. Qual é a predicação desse verbo? Ou qual a transitividade desse verbo? Virar, né? Uma ação que acaba em si mesmo. O tempo virou. Pronto. O carro virou. Olha aí, ó, observa, no mesmo sentido, ó, não houve uma ação e essa ação ela não transitou, ela acabou em si mesmo. Não é isso? Verbo que? Intransitivo. O verbo virar aqui no sentido de verbo intransitivo. Agora eu digo assim, ó, a menina virou moça. Olha só, moça. Pessoal, moça aqui não é uma característica da menina? Por quê? Porque agora ela não é mais menina, agora ela é moça. Então, se eu estou atribuindo uma característica, um atributo do substantivo, certo? Do substantivo não, do sujeito para o seu predicativo, qual é então a predicação desse verbo? Qual é a transitividade desse verbo, pessoal? Ele é verbo de ligação, não é isso? Ok. Mas eu posso dizer também que a menina virou a mesa. E quando eu digo que a menina virou a mesa, quem vira alguma coisa. Virou o quê? A mesa. Então, observa que quando ela vira a mesa, ela está praticando uma ação. Virou o quê, pessoal? A mesa, né? Então, virou a mesa. Ela está praticando uma ação. Se ela está praticando uma ação, o verbo é transitivo direto, porque não tem o uso aqui da preposição. Ok? Então, verbo transitivo direto. Olha que interessante. 3 verbos com 3 predicações diferentes, com 3 transitividades diferentes. Entendeu? O primeiro, verbo intransitivo, verbo de ligação, e o terceiro, verbo transitivo direto. Então, por isso que no português, na língua portuguesa, na gramática, não dá para você decorar. Você tem que entender os conceitos. Porque se você dizer que o verbo virar é um verbo transitivo direto, olha aí como já falhou. Se você disser que é intransitivo, também falha. Se você disser que é ligação, também falha. Então, tudo depende do sentido. Né? Tudo depende do sentido. Olha aí, ó. Ele falou besteira. Pessoal, quem fala, fala alguma coisa. Ele falou besteira, falou o quê? Falou besteira. Né?
Pessoal, eu pergunto para você, besteira é qualidade do falou? Não, pessoal, não é qualidade do falou, não. Besteira foi o que ele fez. Ele falou, foi o que, na verdade, ele falou, desculpa. Besteira foi o que ele falou. Não é a qualidade do sujeito. Embora besteira seja se bem que besteira aqui é um substantivo, né? Besta que é o adjetivo. Tá? Então, nesse caso, besteira não é qualidade dele, não. Embora ele possa ser besta, mas ele falou besteira. Então, se ele falou o quê? Falou besteira. Verbo transitivo direto. Acho que foi o que eu acabei de fazer, falar besteira. Continuando, então. Agora, quando eu digo assim, ó, que ele falou muito. Ó, ele falou muito. Pessoal, o que é esse muito? Não é advérbio de intensidade? Opa, adjunto adverbial? Então, esse verbo falar é o quê? Intransitivo. Então, aqui o verbo é intransitivo. Ó, no primeiro é transitivo direto, no segundo ele é intransitivo. Por quê? Quem fala, fala. Ele falou. Só que ele falou muito. Esse muito está completando o sentido do falar? Não. Está dando a intensidade do quanto ele falou. Ora, não é um complemento, né? O verbo falar por si só, nesse sentido, ele já está sentido completo. Verbo intransitivo. Agora, olha só. Ele falou aquilo a seus pais. Olha isso. Ele falou o quê? Aquilo a quem? A seus pais. Verbo transitivo direto e indireto. Deu para entender? O mesmo verbo com 3 transitividades ou com 3 predicações diferentes. O homem anda depressa, não é isso? O homem anda, não é uma ação que acaba em si mesmo? E o que é o depressa? É a maneira como ele anda, não é isso? Então, muito bem, anda, e o que é esse depressa? Esse depressa é um adjunto adverbial, não é isso? Um adjunto adverbial. O homem anda, simplesmente o homem anda. Não dá um sentido completo? Se vem alguma coisa depois, é o quê? Adjunto adverbial. Muito bem. Então, esse verbo é o quê, pessoal? Intransitivo. Mas o homem anda preocupado. Olha aí, ó. Esse andar não está dando ideia de ação, né? Está dando ideia de estado. Ele está preocupado. Ele anda preocupado. Opa, preocupado é um substantivo, é um adjetivo, pessoal. É uma qualidade, é um atributo do homem, que é o quê? Que é um sujeito. Então, se eu tenho um predicativo e eu tenho um sujeito, logo esse anda é o quê? Verbo de ligação. Entenderam? A brincadeira é desse jeito. Então, não decore, entenda. Nós vamos fazer ainda exercícios sobre isso e aí a gente vai discutir mais. Mas este assunto de predicação acaba por aqui. Próxima aula a gente já entra em predicado propriamente dito. Se você entender, né, o conceito, né, de verbo transitivo direto, de verbo transitivo, de verbo intransitivo e de verbo de ligação, pronto, você já sabe predicado. Tá? Você com certeza já sabe predicado. Se quer saber mais, né, sobre essas coisas, assista a aula de regência. Até a próxima.